Ele é presidente do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil. Sheikh Khaled Takeldin, vem pra cá. Assalamu alaikum. Como vai, Sheikh? Ahlan sahlan. Por favor, pode se sentar, fique à vontade. Bom, mas eu tenho que ressaltar aqui o domínio no idioma árabe. Vocês viram, né? O Sheikh pode traduzir. Como que eu cumprimentei o senhor, Sheikh? O que eu falei? Assalamu alaikum, uma palavra em árabe, significa que a paz esteja conosco. Que a paz esteja conosco. Olha que bonito, hein? Uma palavra linda, dá tranquilidade para o ser humano e para o próximo também. E para qualquer pessoa, a paz, melhor dádiva de Deus. Que você vive tranquilo, com tranquilidade, paz com sua família, paz com vizinho, com o próximo. É importante. Sem dúvida. Quem não quer viver em paz, não é mesmo? Não conheço ninguém que queira ficar vivendo de guerra, né? Não, guerra não. Guerra não. Sheikh, a palavra salam aleikum pode ser usada por qualquer um? Ou só é uma coisa para os muçulmanos? Olha, a palavra assalamu alaikum é uma palavra universal. Não é uma palavra... E o Brasil conheceu assalamu alaikum faz tempo. Com africanos, por exemplo, muçulmanos africanos antigamente, que foram traduzidos para cá, para trabalhar na terra. Então, na primeira visita, na realidade, vamos falar um pouco sobre a história desse palavra tá. Que assalamu alaikum. Um dia chegou um sheik para cá, um sheik iraquiano, vem acima de um navio turco, encostou lá no Rio de Janeiro. E lá ele encontrou com alguns africanos. Um deles chegou e falou assalamu alaikum. Ele pensou o seguinte, ele está falando essa palavra de uma maneira, ele quer dar risada, querendo tirar um sarro do sheik. Aí depois ficou sabendo que tinha alguns muçulmanos aqui no Brasil. Isso foi em 1865. Então a palavra assalamu alaikum, ela é muito famosa aqui no Brasil, na história brasileira mesmo. E foi mais famosa em 2001, através da novela O Clone. Então, a maioria do povo aqui falando assalamu alaikum. Deu muito sucesso. Aliás, nessa novela tinha uma personagem que ela vivia falando assim, Inshallah. Inshallah. Inshallah, se Deus quiser, uma palavra também de origem árabe e tem origem aqui na língua portuguesa. Inshallah. Inshallah significa se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu vou fazer isso, aquilo, sempre através da força de Deus. Porque ser humano, na realidade, mesmo com toda a força, com toda a juventude, mas no final ele precisa de uma força maior, que dá para ele a força mesmo, a força de Deus. A palavra árabe chama Allah. Allah é uma palavra árabe, mas em português, Deus. Isso é importantíssimo a gente definir, porque eu sei disso. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vejo alguns falando assim, não, mas os muçulmanos têm o Deus Alá. Muita gente fala isso. O que significa isso? Quer dizer que, porque até onde eu sei, o senhor vai poder explicar melhor isso para nós, o Islã ele vem do segmento judaico, depois veio a religião cristã e depois veio o advento do Islã no mundo. Certo. Mas é uma sequência. Uma sequência, é verdade. Por exemplo, o Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, modificou um pouco do que foi ensinado pela religião judaica. Verdade. E o profeta Muhammad, que aqui no Brasil é popularmente conhecido como o profeta Maomé, também fez algumas modificações, mas ele trouxe aqueles ensinamentos que foram feitos do cristianismo. É isso, Sheikh? O senhor pode explicar isso melhor para nós? E principalmente sobre a palavra Allah. A palavra Allah significa Deus. Em árabe, tanto muçulmanos, tanto cristãos, eles usam o mesmo termo, a palavra Allah. Então, cristão lá no Egito, eu sou egípcio. O senhor é do Egito? Do Egito. Os cristãos lá, eles não usam a palavra Deus, eles usam a palavra Allah. Allah significa Deus. Em inglês, não é Deus, God. God. In the name of the God. Então, mas não há outra divindade além de Deus. Então, Deus, nosso Criador, Deus que criou o mundo, Deus que criou os céus e a terra. Deus mandou uma mensagem para toda a humanidade,
para toda a humanidade, adorar Ele único. Então, ninguém merece adoração senão Deus, ao Allah, ao God. Não tem problema, tanto faz. Então, se um árabe, seja lá em que lugar ele estiver no mundo, se ele é judeu, se ele é cristão ou se ele é muçulmano, ele fala Allah. Quando ele vai dizer Deus, Allah. ele fala Allah. Allah, ao Senhor em árabe, Ya Rab. Ya Rab, quando você pede alguma coisa, Ya Rab, que significa, oh meu Senhor. Então, vamos voltar um pouco sobre Moisés, que a paz esteja com ele, e Jesus Cristo, que a paz esteja com ele. O pai dos profetas, que chama em árabe Ibrahim, em português chama Abraão. Ah, tá, o profeta Abraão. Abraão, ele teve filhos ele teve 2 filhos, Ismael e Ishaq. Que em português é o Ismael e o Isaac. Do Ismael vem o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Tá. E de Ishaq vem Jacob, que também na Bíblia chama Israel. Tá. Então, vem Jacob, José, vem Moisés, vem Jesus Cristo, que a paz seja com ele. Então, na realidade, os profetas e mensageiros são irmãos. Tá. Eles foram enviados para toda a humanidade, para a única mensagem. A ascendência deles termina no mesmo Deus pai. único. Então você vai perceber muito dentro de judaísmo, islamismo, cristianismo, tem muitas coisas semelhantes, não tem muita diferença. Sem dúvida alguma. Não tem nenhuma dúvida, porque a gente temos respeito para outras religiões. Como isso? Vamos dar explicação sobre isso. Nos pilares da fé, da crença, o fé fica no coração do muçulmano. Nos pilares da fé, o muçulmano tem que acreditar em Deus único, primeira coisa. Então, nos pilares da fé islâmica, a primeira coisa é o muçulmano ter crença em um Deus só. O único Deus, que você tem que adorar Ele. Não pode adorar estátua, não pode adorar imagem, não pode adorar ser humano, seja quem é. Então, Deus que merece adoração. Depois, nós acreditamos nos anjos, uma criatura de Deus. Entre eles, Arcanjo Gibrael, que ele leva a mensagem para os mensageiros e profetas. E o Gibrael é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel. E no terceiro lugar vem a crença em todos os mensageiros e profetas de Deus, que Deus enviou para toda a humanidade. Eu, como muçulmano, tenho que acreditar na profecia e que Moisés, mensageiro de Deus, e que Jesus Cristo, mensageiro de Deus. No quarto pilar, e mais importante, a crença tem que ser também em todos os livros sagrados que Deus enviou para a humanidade. A crença em todos os livros sagrados. Isso inclui a Torá. Antigo Testamento, Torá. A Torá, que é o livro dos judeus. Isso. Novo Testamento, o Evangelho. Que é o Evangelho, que é o livro de Jesus Cristo. E Salmos. E os Salmos davídicos, os Salmos do Evangelho. Que chama Zabur em árabe. Zabur, os Salmos. E o Alcorão. Então, 4 livros sagrados, qualquer muçulmano sagrado que foi enviado para quem? Para o profeta Muhammad, que a base esteja com todos eles. Porque nossa crença não tem nenhuma diferença entre profeta e mensageiro e outro. Todos são igual. A gente tem que tratar eles com respeito. Sempre fala, a paz esteja com eles. Sempre leia a história deles. Ensina a nossos filhos a história de Jesus Cristo, história da Maria, Virgem Maria. Ela tem uma surata, um capítulo interior dentro do Alcorão Sagrado. Eu já li o Alcorão, inteiro. Sobre o Alcorão. Eu demorei mais ou menos uns 8 meses para ler corrido. É um livro 600 páginas, mais ou menos. Eu li, na verdade, eu não leio o árabe, mas eu li a tradução, né? A adaptação. E eu vi que realmente fala, é muito interessante. Você que quiser ter um Alcorão, você pode entrar em contato com a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Você entra no site dessa federação, eles distribuem e enviam para sua casa livros gratuitamente, inclusive o Alcorão Sagrado. E lá eu li que tem mesmo um capítulo em que fala de Jesus. Fala sobre... Tem várias passagens dentro do Alcorão Sagrado que fala sobre a vida
de Jesus Cristo. Como ele Verdade, foi enviado, isso é como muito ele curioso, as pessoas não foi sabem criado disso. de mãe sem pai. E um capítulo anterior que fala sobre a Virgem Maria. Nós temos um respeito enorme para o mãe de Jesus Cristo. Então, um muçulmano que não respeita Jesus Não e é que não muçulmano. respeita a Ave Maria, Não é a Nossa muçulmano. Senhora, ele tá considerado- pecando, tá errando. Está errando. Ele é considerado não muçulmano. Então, faz parte da crença. Sabe o que significa? A crença, a maior parte de qualquer religião. Ele tem que ter isso no coração dele. Tem que ter dentro do coração. Aí vem pilares da prática. Então, esses pilares da fé, tem mais dois Esses são os pilares da fé que fazem com que a crença seja o que o crente precisa ter no coração. Os pilares da fé. Isso mesmo. Aí o senhor falou dos pilares da prática islâmica. Da prática e que entra depois que você... eu sou crente. Mas qual é evidências? Como você fala, eu sou crente só da sua boca? Tem que mostrar isso através de algumas atitudes. Então, quais são as práticas? Primeiro, testemunhar que não há outra divindade além de Deus e que Muhammad é seu mensageiro. Então, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, em árabe. Peraí, vamos fazer vamos fazer. Celso, por favor, você que domina a linguagem internacional, fala de novo pro Celso falar isso, Sheikh. Tá, vamos lá. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. O que significa? Eu sei que é bom. Não, significa um significado bom mesmo, que eu testemunho que não há outra divindade além de Deus. Eu testemunho que Muhammad seu mensageiro. Então, testemunho que não há outra divindade senão além de Deus. E senão testemunho que Muhammad Muhammad é seu mensageiro. Seu mensageiro. Tá. Então, para mostrar este um tipo de prática, você está praticando, você está falando por língua, não é só de coração, por língua. No segundo lugar, praticar... A união do corpo com a alma, né? Isso. Agora, segundo lugar, vem a oração. A oração é uma ligação entre ser humano e Deus, seu Criador. Então, você que vai fazer o quê? Como você alimenta seu corpo 5 vezes por dia? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, depois lanche à noite. Nós, né, Chique? Porque o Celso, ele alimenta o corpo mais ou menos quantas vezes por dia, Celcinho? Olha, alimentar o corpo mesmo é uma vez só ao dia. Começa de manhã e termina à noite. Depende. Mas, então, nosso corpo, ele precisa de alimentos. E nossa alma, ele precisa de alimentos também. Então, alimentos da alma, na religião islâmica, que você tem que fazer comunicação com seu Criador 5 vezes diárias. Orações diárias. São 5 orações diárias por dia. Por dia. Ininterruptas, todo dia. Todo dia, qualquer muçulmano, para mostrar a fé dentro do coração, ele tem que realizar 5 orações diárias. O que não é muito. 5 não é muito, número... porque cada oração adora mais ou menos 5 minutos. Não adora muito tempo, não. Então, oração de manhã, alvorada, quando ele acorda. Então, se você percebeu, ela vai acompanhar também o horário de alimentação. Então acordou alvorada, antes do café da manhã. Isso. Reza. Reza quando acorda. Depois, no meio-dia, quando você para almoçar, também você vai agradecer seu Criador através de uma oração. Então antes do almoço ou depois do almoço isso, Chico? Não, depois do almoço, porque ela começa meio-dia e 5 minutos, meio-dia 10 minutos, mais ou menos. Então depois do almoço, que começa a oração, chama oração meio-dia. E temos oração da tarde também. Que é a oração do lanchinho da tarde. Isso mesmo. E oração pôr-do-sol, quando o sol some de céu. Antes do sol, quando depois, ele está começando a cair. E cair naquela pôr-do-sol, então naquela hora você tem uma oração para Deus naquele horário. E a oração da noite, antes de você dormir, tem que agradecer a Deus para esse dia que Deus te deu uma boa saúde, que Deus te deu uma tranquilidade dentro do seu coração, que Deus te deu uma família linda, entendeu? Que Deus deu para você uma saúde nesse dia. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem problema de saúde, tem problema de pandemia,
de coronavírus. Então, tem que agradecer Deus, seu Criador, que Deus te deu uma boa saúde. Voltou para a sua família com uma alimentação, voltou para a sua família com muitas coisas, maravilhas para a sua família, para seus filhos. Então, isso é importante. Sheik, então, deixa eu ver se eu entendi. Tá. O muçulmano, ele acorda, ele vai fazer 5 orações em um dia, todo Certo. dia. Uma é a hora que ele acorda, Alvorada. uma na hora do meio-dia, Isso, uma no meio da tarde, isso. uma antes do sol se pôr Não, quando o sol... Quando o sol está se pondo, no pôr do sol. Pôr do sol, isso. e uma à noite antes de dormir. Antes de dormir. Muito Então, bem. Terceiro pilar da prática também, não adianta você rezar, porque a sua oração, na realidade, para seu Criador. Tá. A oração ela é o seu Entre papo você, com Deus. entre você e Deus. Para mostrar também essa oração. Não basta só que você faz comunicação com Deus e você trata a mão seu vizinho, por exemplo. Acabou de rezar, abre a janela e fala: não. cala a boca aí! Não dá. Então entra agora a caridade. Ou chama em árabe az-zakat. Chama em árabe az-zakat. Zakat, que significa Az-zakat. Zakat. A zakat significa que você vai tirar uma parte de seu dinheiro, de sua fortuna, e dar para as pessoas que têm necessidade. Pobres e têm necessidade. Então, Isso na igreja cristã é conhecida como dízimo. Dízimo, a gente paga mais ou menos 2,5%. Ah, é bem mais baixo, hein? É anual. Vou começar a pagar Anual. o dízimo na igreja islâmica, mano. Anual. 2% só? Anual. Não, uma fortuna na realidade. Se você, do percebeu... ano todo? Do ano todo. De seu capital, você vai tirar 2,5% durante o trabalho de ano inteiro. Calculando aqui rapidamente meu orçamento anual, tira 2% e vai dar uns R$50. Não dá muito. Você está bem ainda, né, André? Tem algumas condições também, não é assim. Quando você tem a faixa de... os sábios muçulmanos falam acima de 85 gramas de ouro que sobrou com você, depois de você alimentar sua família, seus gastos. Aí sobrou com você no final de ano R$27 mil. Tá. A faixa de R$27 mil. Então, você vai tirar 2,5% desse valor e dar para as pessoas que têm necessidade e para o próximo. Muito então, bem. Um trabalho lindo. Trabalho Esse é o terceiro pilar. Terceiro pilar. Quarto pilar, jejuar o mês sagrado de Ramadã. Isso nós vamos falar já. A hora que o senhor acabar de falar dos vai pilares, falar, a gente vai falar. que começou agora na terça-feira passada. Então, jejuar o mês sagrado de Ramadã, obrigação de cada muçulmano. Ele deve jejuar 30 dias por ano. Como essa nossa entrevista é gravada, Certo. o senhor falou terça-feira passada, hoje é dia 17, que dia é hoje? Hoje é 16. 16? 16. Gravação dia Então, 16. 15, 14, dia 13 começou. Foi dia 13. Dia 13, Dia 13 de abril começou o mês sagrado do Ramadã. Ramadã, em árabe, Hamadan, ou Ramadão, às vezes tem algumas... em português é Ramadã, com o tio no último A. Eles pronunciam desse jeito. É um mês sagrado onde os muçulmanos vão parar de comer e beber desde a alvorada até o pôr do sol. Tá? Peraí, vamos explicar pilar. isso aí direitinho. O quarto pilar, então, é o jejum no mês do Ramadã. Isso. Quem é o crente muçulmano, ele não pode comer nada, nem tomar água, nem fazer relação sexual. Nem relação sexual, da hora que o sol nasce... alvorada. Da hora da primeira oração do dia. Bem antes de sol nascer. Antes do sol bem nascer. Antes, 1h30, mais ou menos. Começa às 5h05. Tá. Hoje em dia, a gente começa jejum 5h05 e termina 5h55 à tarde. Tá arredondando, começa às 5 da manhã e acaba às 6 da tarde. Isso, mais ou menos. O cara não pode comer, não pode beber e não pode ter relação sexual. Isso. Durante quanto tempo, Sheik? Durante 12 horas, mais ou menos. Mas no mês todo dá o quê? Dá 30 dias, isso? 30 dias. 30 dias. 30 dias. Esse é o quarto pilar, da religião. O quinto pilar, esse só para as pessoas, para o muçulmano que tem condição de saúde e tem condição financeira também. Tá. Eu chamo a peregrinação. A peregrinação. A peregrinação para a Casa Sagrada de Deus em Meca.
Porque lá foi construído a primeiro templo, a primeira mesquita. Lá em Meca. Em Meca, o profeta Abraão, o baita dos profetas, que a gente falou sobre ele. Lá na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Então, qualquer muçulmano chega, teve saúde e teve condição também financeira. Então, obrigação que ele ir para lá, fazer um tempo de adoração para Deus, visitar aquela casa, fazer algumas orações lá e voltar novamente. Então, esse quinto pilar da religião islâmica. A religião islâmica, claro, como outras religiões, manda as pessoas para fazer o bem para o próximo, para tratar o vizinho com muito carinho e amor, aplicar respeito, cuidar da família. Então, esses mandamentos gerais em todas as religiões. Muito bom, depois, no segundo bloco, eu vou conversar com o senhor algumas coisas polêmicas que envolvem não só a religião islâmica, mas a postura também de outros líderes de outras religiões também. Certo. Eu quero falar agora com o senhor, estendendo a respeito do Ramadã. Certo. Para o pessoal entender. Inclusive, na mídia social, no Instagram, né, Celcinho, não sei se você acompanhou, apareceu lá umas coisas sobre o Ramadã e o pessoal faz os posts, meio que tá ganhando notoriedade isso. Eu acho muito legal, porque a cultura islâmica, para nós aqui no Brasil, é algo distante ainda. Certo. Né? É muito diferente, eu já visitei países do Oriente Médio, até a própria cultura do povo árabe é muito diferente da cultura do brasileiro. É claro, porque você aqui, a maioria aqui cristão, e a comunidade muçulmana, mais ou menos 1.500.000, tem outras análises que falam temos 2 milhões, tanto faz. Aqui no Brasil. No tanto, mundo são quantos muçulmanos? O senhor tem ideia? Mais de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo. 1 bilhão e 600, é a população da Índia. É uma população enorme. E nos 55 países islâmicos e outros, minoria em outros países também. Não 55 países muçulmanos existem? Temos 55 países muçulmanos. No que total, a maioria, mais ou menos 1 bilhão e meio de pessoas. E 600 milhões de muçulmanos. É muita gente, dá o quê? Um quarto do mundo aí, meu? O Islã é uma religião que também tem muitos seguidores. E agora, em todo lugar no mundo, quando você vai achar algum muçulmano. Você vai enfrentar, aí tem que conhecer a cultura na realidade, tem que conhecer a cultura dele, porque como você falou, tem uma imagem assim meio escura sobre o Islã, sobre os muçulmanos, tem muitos críticos que às vezes a mídia fala de uma maneira ou de outra. Existem críticas que são tendenciosas, não só contra o Islã, mas contra os evangélicos, contra os judeus, contra os católicos. Eu acho que quando a gente parte do princípio de que a nossa cultura é a melhor, é a mais perfeita, você nunca vai conseguir ver algo de bom na cultura do outro, né? Você parte do preconceito, aí fica difícil, né, Chique? Sempre tem que respeitar o outro. Seja cristão, seja judeu, seja qualquer religião. Você é cidadão, você é um ser humano. O ser humano tem que respeitar o outro. Independente de religião, de raça, de cor. Ele é ser humano. Ele merece seu respeito. Muito bem. Ele merece seu carinho. Muito bem. Porque tem uma coisa comum entre nós. Você é ser humano e sou ser humano. Em caso de desrespeito, pratique jiu-jitsu. Isso. Sheik, deixa eu falar do Ramadã. Certo, o Ramadã começou então, no dia 13. O que significa a palavra Ramadã? Tá. O Ramadã também é uma palavra em árabe. Uma palavra em árabe. É um mês do calendário lunar. Se você tem uma ideia ou não, nós temos um calendário lunar que segue a lua. Então, lua... Ao contrário do calendário que solar. nós seguimos aqui, que é o gregoriano, que é com o sol. Lá é o calendário baseado nos movimentos da lua. Movimento da lua. Por isso, o mês do calendário lunar, ao 29 dias, ao 30 dias. Tá. Os árabes, antigamente, eles costumavam chamar os meses através do clima do tempo. Muito bem. Do clima de tempo. Então, você vai achar mês do Rabia. Significa Rabia? A primavera. Primavera. Então, porque caiu na primavera. O mês do Ramadã, bastante calor. Que significa em árabe, bastante calor. Porque quando foi chamado o Ramadã, ele caiu na realidade no mês que teve bastante calor.
Entendi. Então foi chamado Ramadã. Seria meio que o verão. Isso, então aqui verão. Muito Então, bem. o Ramadã, em língua árabe, significa bastante calor. Então, Ramadã, e agora ficou famoso através do quê? Que foi revelado no Alcorão, que Allah subhanahu wa ta'ala obrigação de cada muçulmano que tem que jejuar. Foi escrito para qualquer fiéis. Tá lá no Alcorão. No Alcorão Sagrado, os crentes. Foi escrito para vocês jejuar o mês sagrado do Ramadã. Então, um pilar, como eu falei, Aí a rapaziada tremeu. Quando chegou o recado, falou: ninguém vai comer, ninguém vai beber, ninguém vai pegar a mulher da hora que 5 alvorada, da manhã até às 6 da tarde. Às 6 da tarde. Aí o povo já falou: Já agora começou. vamos começar Aí o desde Ramadã. aquele tempo até agora, nós estamos agora 1442 ano de calendário lunar. Os muçulmanos estão seguindo a mesma regra, a mesma maneira. Os filhos, por exemplo, meus filhos não foram obrigados para fazer jejum, mas foram treinados. Com treinamento, ele vai, no início, pai, eu vou jejuar até meio-dia. Tá tudo bem. Eu vou jejuar hoje 1 hora só. E aí vai construindo o costume. Vai virar uma costume, uma regra na vida dele. Agora, em qualquer lugar, ele vai seguir a mesma regra dos pais. Vai seguir a regra. E a gente não fala só, não é a regra, não é a cultura. A religião, na realidade, é um pacto entre o ser humano e Criador, e Deus. Muito bem. Seu filho tem que abrir, como ser humano, ele tem que entender isso. Não é por causa do pai, por exemplo, não é por causa da mãe, não é por causa da religião do pai, de mãe, não. Ele tem que ter uma coisa dentro do coração. Tem que partir dele mesmo. A partir né? dele. Por exemplo, eu mando a meu filho, você fez a oração? Fez. Então tá bom, é suficiente para mim. Ele tem que ter aquela consciência que ele vai seguir os mandamentos da religião. Por que da religião? Qualquer religião também. Por que a religião? Porque a religião faz parte da nossa vida. Sem religião, o ser humano não tem aquele valor. Muito bem. Sheik, eu vou encerrar o nosso primeiro bloco e a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco com alguns assuntos polêmicos. Nós vamos continuar falando da religião, também de outros assuntos que envolvem a religião islâmica no mundo e na mídia aí. Combinado? Combinado, muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já com o Sheik Khaled Takeldin, presidente do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil. Até já. Obrigado. Muito bem, estamos de volta com o nosso bloco de encerramento do André Lara Entrevista. Hoje eu estou recebendo Sheik Khaled Takeldin, presidente do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil. Sheik, vamos lá. O senhor falou a respeito da religião, né, dos pilares no primeiro. Eu queria fazer uma pergunta que falam assim: se você for bom, você vai para o céu. Se você for meia boca, vai para o inferno. O céu, eu tenho uma dúvida, Sheik, que eu vou. Falam que o céu é com nuvem, né? Eu fico meio assim de ficar andando em cima de nuvem. Me dá sempre a impressão que eu posso cair lá de cima. Como que é o céu de verdade, Sheik? Como que a religião islâmica narra o céu? O céu significa aquele horizonte que a gente está vendo. Céu acima da gente. Desse jeito mesmo, do jeitinho que É tá? céu. Mas quem vai andar em cima da nuvem? Noutra significa lateral. Vamos lá, vamos explicar direito. Céu, quando fala as-sama, na árabe, as-sama. As-sama, o céu. As-sama ao céu. As-sama, ela tem 2 significados em língua árabe. O primeiro significado, aquele que a gente enxerga por olho, aquele céu, aquele céu tá ok, tá no céu. E o céu significa uma coisa que a gente não enxerga, o ser humano não enxerga. A vida após da morte, a gente não enxerga, mas tem muitas passagens, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Alcorão Sagrado, que fala que ele vai entrar no céu. Sim. Então, uma coisa você não. Aí todo mundo já imagina Pedro na porta do céu, abrir e falar: você pode passar, você não, você vai lá. Eu vou imaginar como tá. Vai ser uma coisa religiosa, uma coisa entra na crença. Vai ter julgamento, vai ter julgamento. Vai ter outra vida, vai ter outra vida. Vai ter uma vida dentro do túmulo, vai ter uma outra vida dentro do túmulo. Tem uma coisa no céu, tem. Porque
a criatura de Deus ampla, não é uma criatura pequena que a gente enxerga. O ser humano ele tem um limite, do seu olho ele tem um limite, de sua boca tem limite, seu nariz tem limite. Depois desse limite você não vai enxergar daqui 2 quilômetros mais ou menos, você não enxerga mais nada. Sim. Mas se alguma coisa tem. Não significa que a gente não está enxergando que não existe. Existe sim. Porque entra Isso o no senhor lado está passando assim para um lado que foge do literal. Isso. É uma coisa que transcende o nosso entendimento e a nossa visão. Esse entra na crença. Por que tem crença? Porque a gente fala fé. Porque não é uma coisa material que você vai... o céu aqui, se subir mais ou menos, vamos falar 30 milhões de quilômetros para cima e vou achar uma porta. Não é assim, não. Uma criatura de Deus. O ser humano ainda tem uma força ilimitada, não tem uma força maior. Deus que tem força maior. Deus que criou os céus e a terra. Então, quando vem aquela passagem, ele vai entrar no céu, ou não vai entrar no céu, significa uma coisa perante a Deus. Perante a Deus, a gente acredita em tudo. A gente acredita que vai ter um julgamento e faz parte da pilar islâmica. Tá. A crença no dia de julgamento, do dia do juízo final. É o dia do juízo final, o Apocalipse. Dia do julgamento, claro que tem pessoas que vão entrar no paraíso e outros vão entrar no inferno. Depende o quê? Depende os atos, depende a conduta. Porque na Terra, na realidade, se você percebeu, não tem uma justiça completa. Não. Sempre tem uma injustiça. Nossa Entendeu? Senhora, se falando, Então, se você falando vai falar, da justiça brasileira, então, meu irmão. Então você tem que ter um dia de julgamento. E isso é uma crença. No qualquer religião você vai achar. Tem um dia de julgamento, aonde todos os seres humanos, você vai ser na religião islâmica, você vai ser julgado por tudo, segundo por segundo. Seu dinheiro, da onde você ganhou e aonde você gastou. Então, centavo por centavo. Nossa, você tem que está me declarar. deixando preocupado. Agora, aqui na nossa vida, você pode fugir da Receita Federal de uma maneira ou de outra, mas lá você não dá. Lá a auditoria é um pouco mais eficiente. A auditoria vai ser bem rígida, bem firme, que você tem que declarar exatamente nesse lado, porque esse lado, a maioria das pessoas fala, é fácil, vamos fazer um golpe, vamos queimar minha loja e consegue... e ganhar. Conseguir escapar. Nessa vida, ele consegue escapar de uma maneira fazer mal para outro, uma maldade, para um ser humano, para um vizinho, para um da sua família. Tá errado. Então, deve ter um dia de julgamento, que a gente acredita que vai entrar no céu, não vai entrar no céu, e se volta também para Deus. Eu não posso julgar ninguém. Muito não posso julgar qualquer religião, não posso julgar qualquer ser humano, porque tudo em mal de Deus. Enfim, então o céu é um lugar onde você acumulou boas energias, logo então você vai para um lugar onde tem boas energias, outras almas. No céu, na realidade, na religião islâmica, ele foi mencionado muito dentro do Alcorão. Tem jiu-jitsu no céu, Sheik? Tem luta lá? Luta não tem luta. No dia do juízo final não tem mais luta. A luta aqui na vida. No dia do juízo final não tem mais luta. Será que tem pão? E pão? Será que tem? Tem pão lá no céu, pão, céu tem pão? Tem. Tem pão? Tem tudo. Na realidade... O Celso Júnior está preocupado se vai ter Na realidade, nossa crença no paraíso tem tudo o que você está imaginando. Tudo. E também não imagina também. Porque tem outras... Deus mandou uma sustenta aqui na nossa terra. Mas Deus tem mais. Tem mais coisas que ele vai apresentar. Que ele guarda só para os bons. Para os crentes, as pessoas que fez o bem, as pessoas que ajudaram os outros. Faz parte também de jejum, a caridade. A caridade é importante. Hoje em dia, tem muita gente sem trabalho, tem muita gente que precisa de cesta básica. Gente, qualquer religião, isso é uma chamada para mim e para todas as famílias, seja cristão, seja judeu, seja muçulmano. Nós temos que fazer uma caridade, tem que apresentar seu calor humano
para seu próximo, para seu vizinho. Tem gente agora sem trabalho por causa da pandemia. Tem gente que não trabalha. Tem gente que precisa de alimentar a família à noite. Fala, graças a Deus que tenho. Tira 20 real, 30 real, compra uma cesta básica, vai lá dar para seu vizinho. Então você vai ganhar nessa vida que vai sentir uma alegria, enorme alegria. E vai ganhar no dia do juízo final, quando você entra no paraíso, junto com outros profetas e mensageiros de Deus. Muito então, bem, Sheik. Importantíssimo chamar as pessoas para a caridade, ainda mais nesse momento de tanta difícil. Dificuldade que o povo brasileiro está passando. Difícil. Nós temos pessoas de baixa renda, pessoas pobres, que precisam demais da ajuda de quem pode ajudar, né, Sheik? Certo. Sheik, falando de outro assunto agora polêmico para a gente encerrar a nossa entrevista. As mulheres dentro da cultura árabe islâmica. Muito se fala de que as mulheres são submissas, são subestimadas dentro do mundo árabe islâmico, com obrigação do uso do véu. Então eu gostaria de perguntar para o senhor, a mulher é obrigada a usar o véu na cabeça? Vamos falar primeiro sobre a mulher. A mulher na religião islâmica, ela tem todo o respeito. Seja ela mãe, seja ela esposa, seja ela filha, seja ela tia. Então ela tem enorme respeito. Como falei para você, a única mulher que foi recitada dentro do Alcorão Sagrado, a Virgem Maria. Tem uma surata chamada Maria. Então, Maria, mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Então, esse declara o quê? Declara um respeito enorme para a mulher. No segundo lugar, a mulher faz parte da família. Ela ajuda o homem para fazer um futuro melhor para a família. Ele não é escrava, como as pessoas falam dentro da religião islâmica. Ele tem todo respeito. Uma palavra do profeta Muhammad, que a paz seja com ele, ele fala o seguinte: melhor pessoa dentro da minha nação, aquele que trata bem a esposa dele. Repita isso, Sheikh. Melhor homem dentro da minha nação, aquele que trata bem a esposa dele. Olá. E o profeta, ele praticava isso dentro da casa dele. Ele ajudava a mulher, ele faz faxina com a mulher dele, com a esposa dele. Ele ajuda dentro da cozinha, por exemplo. Ele costurava. O profeta Maomé, o profeta Muhammad, ele costurava, fazia faxina, lavava a louça, ajudava. Costurava. Hoje em dia tá vendo? Não é só com a gente. Não, às vezes quando fala isso dentro de mesquita, os homens veem, você tá de brincadeira. Tá de Vou brincadeira. ter que fazer faxina. A mulher agora vai cobrar a gente desse jeito. Eu estou falando isso porque... Preocupação dos caras. Fala isso não, Sheik. Chegar em casa, a mulher vai mandar lavar a louça, pô. Não, mas hoje em dia tá mais ou menos nisso. Daqui a pouco a gente tá parindo também. O caminho da felicidade, na realidade, começa com o quê? Com um homem entende outro. A mulher não é uma coisa estranha. A mulher, a metade de ser humano, o homem e a mulher. A humanidade, como ela vai crescer? Deus criou Adão e a Eva, certo ou não? Sim. Um ajudava o outro. A gente não tem aquela história que fala que a Eva é culpada, que ela atirou Adão no paraíso. Não tem nada disso. Na religião islâmica, eles estavam juntos na fita ali. Também no erro, no Alcorão Sagrado, quando eles erraram, comeram daquela árvore. Então, o erro foi junto entre eles. Não tem uma culpa acima da mulher. Que a gente tem um ditado no Brasil que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Então você tem que... São dos dois ali. Tem que analisar isso. Então, na religião islâmica, na realidade, tem um enorme respeito para a mulher, para a mãe. Vamos ver. Se você vai procurar o paraíso, você tem que procurar lá embaixo da pé da sua mãe. O paraíso está abaixo dos pés das mães. Mandamento islâmico. Tem que levantar. Então, você vai lá, exaltar você tem que respeitar sua mãe. Tanto na religião islâmica, na educação islâmica, não tem nada de asilo, por exemplo. Eu não posso colocar ela lá, minha mãe ou meu pai, e deixar ele largar lá. Os pais no asilo. Não, nada disso. Você tem que tratar sua mãe com carinho, sua irmã, sua tia. Então, tudo isso faz parte da crença e a prática islâmica. Então, aquela imagem que fala
Claro que temos. Ó, eu trato a minha mãezinha Luzia, Então. mãezinha Luzia com todo amor e Com carinho. A muito senhora amor. testemunhe lá, Então, mamãe. Então, Tá? então. Isso já me garante um bom local. Uma coisa importante, claro, qualquer religião, eu vou repetir isso, qualquer raça, qualquer religião, temos pessoas que não seguem religião. Isso não significa, tem alguns muçulmanos que batem mulher, mas isso não significa que todos os muçulmanos, mas isso acontece- aos mandamentos islâmicos, Que ele possa mandam fazer isso. Não. Não, mas isso também. Esse negócio de o cara bate. Quem bate mulher é covarde. Não Covarde. interessa se é Claro, muçulmano, covarde. judeu, cristão, budista, da macumba. O cara bater em mulher é covarde. Esse tipo de gente pode aparecer na academia de um amigo meu, o Barbosa, lá na B9, que a gente ensina ele direitinho como é que faz. Então, para sua mulher, para Vai sua lá bater esposa, em homem. você tem que dirigir as boas palavras. Meu amor, minha querida, as palavras que dá paz e tranquilidade para sua família. Porque você está criando uma família. Sheik, Uma família com amor diferente de uma família com ódio. Uma família com respeito, né? Que vai dar muito valor para toda a comunidade, para a nação. A nação começa de onde? Começa o amor é o começo de tudo, né? Isso. Seja num relacionamento com a família, com o próximo a família. e consigo mesmo. Isso mesmo. Sheik, pra gente encerrar, o véu, a mulher é obrigada a usar o véu ou não é obrigada? Olha, a mulher na religião islâmica tem uma ordem de Deus, que ela tem que usar o véu. Qual o intuito disso? O véu, porque ela tem que cobrir a cabeça. Na religião islâmica é uma obrigação que Deus... Como o senhor está com a cabeça coberta. Mandamento de Deus para a mulher. Para a mulher. Tem que seguir a religião islâmica. Mas se ela não usar o véu? Se ela não usar, não tem problema. Ela cometeu um erro dentro da religião, não tira ela da religião. Tira ela do paraíso? Também em mão de Deus. Não tira ela do paraíso. Não, o paraíso, o inferno, não é... A gente é aqui, não é para julgar as pessoas. A gente é aqui para viver um com o outro. Se ela usou, se ela não usou, volta para o critério dela. Você vai achar algumas famílias muçulmanas que a mulher usa o véu, que outra não usa o véu. E usar o véu não é só na religião islâmica. O cristianismo, antigamente, eles usavam. Verdade. A Virgem Maria, a imagem de todos Maria. os filmes que tem Então, da época do antigamente- profeta Jesus, as mulheres estão de cabeças cobertas. Uma cultura que antigamente foi aplicada. Agora, os muçulmanos têm famílias que eles seguem religião, igual a oração. Tem muçulmano que faz a oração, tem outro que não faz. Não tem nenhum problema. Eu não vou julgar ele por causa disso. Para mim, mais importante é que ele é ser humano, que ele me trata bem, que ele me trata com respeito. Seja ele reza ou não reza, isso volta para o critério dele. Volta entre ele e o Criador. Então, nós estamos aqui não é para julgar ninguém. A mulher ousa ou não ousa, ele é obrigação dentro da religião islâmica. Agora, se ela segue ou não segue, não vai tirar ela de paraíso. A gente entra naquele ditado, né, que fala, o hábito não faz o monge. Então a gente tem que respeitar, seja ela com o véu ou sem, volta para o critério dela, volta para ela mesma, ela tem a própria liberdade para usar ou não usar. Isso é um claro, assunto da dentro mulher da família, com Deus. Claro, dentro da família, tem famílias que começam a acostumar igual ao jejum. Então a menina vai crescer, vai usar o véu, vai continuar comendo. Porque também é uma questão cultural. Cultural. Né? Então, ela vai seguir o caminho da mãe que ela está usando o véu. E tem gente que mãe sem o véu e filha com o véu. E tem filha sem e mãe com... Então, vai voltar para a cultura também de cada família. Muito então, bem. Se não ter ninguém da não religião, ninguém do paraíso, e não ter ninguém do não paraíso, quer dizer que vai para o paraíso ou que vai para o inferno. Aquele pessoa que começa a julgar, falar, você vai para o inferno, você vai para... Esse aí já está se achando Deus. Esse aí já está se assim. achando o secretário de Deus. Tem que baixar a bola. Não, aqui todos nós somos iguais. O ser humano igual outro, não tem diferença entre raça, entre religião, entre cor. Tem que tratar tem que tratar outro com respeito, com amor. O amor humano. Entendeu? Que vai sobrar para todos nós no final. A minha esposa brasileira, a Carla, se você querida, sabe, a família, beijão pra Carla. A família dela toda cristã. Nós temos muito respeito.
E entre da família também tem de outras religiões. Entre nós, graças a Deus, temos um respeito, enorme respeito. Cada um respeita o outro. Nós temos coisas juntas. A família, né? Tem que juntar a família. Quando tem algum evento, alguma coisa, né? Ela quer visitar, vou comer ela para a família dela, não tem nenhum problema. Nada de problemas. Só as coisas que a gente não come, eles evitam. Quando tem um churrasco, por exemplo, eles evitam. Porque isso foi uma coisa que a gente... de porco, eu não vou poder estender muito agora, porque a gente chegou ao final, mas eu sei que os muçulmanos não comem a carne de porco, nem fazem uso do álcool. Bebida alcoólica eles não usam. Sheik, quem quiser, muito elucidativa essa entrevista, muito obrigado por o senhor vir aqui dispor do seu tempo para ensinar a gente, né, Celso? Pois eu fiquei aqui, né, realmente prestando atenção. Você já sabia dessas coisas, bem quietinho. Não sabia, mas as palavras são conhecidas, lógico, né? A gente que trabalha para o bem, nós que sempre pensamos o bem do próximo, nunca julgar, né? A conduta, cada um tem o seu jeito de ser, coisa assim. A gente tem que ter o respeito para o ser humano. Então, as palavras, elas são um pouco conhecidas, mas não nesse segmento, não nessa linha de pensamento maravilhosa. Não é só uma linha de pensamento, na verdade. Isso é sagrado, né? Pode crer. Muito boas palavras, Celso. Sheik, quem quiser saber mais do senhor, quiser seguir o senhor nas redes sociais, onde pode encontrá-lo? Nós temos um site que chama Assuntos Islâmicos no Facebook, que vai achar muitas passagens sobre a religião islâmica, sobre o Islã. Temos também outras entidades, igual Fambras, igual Mesquita Brasil, tem bastantes entidades. Mas para achar o senhor no Facebook... vai achar também, islâmicos. Vai achar também meu Facebook também, Sheik Khaled. Quem tiver dúvida, quiser saber outras dúvida coisas... pode mandar, não tem nenhum problema. Se tem alguma dúvida, ele quer mais explicação, ele quer, como você deu na iniciativa, ganhar algum livro sobre a cultura islâmica, as portas estão abertas. Tá abertas para todo mundo. Muito bem. Muito bem. Sheik, muito obrigado. Estou muito feliz hoje de encontrar com o senhor André Lara novamente. Muito bem. Desejo tudo de bem para todos vocês, para seu canal, que sempre o sucesso. Deus abençoe todos nós, que Deus dá cura para toda a humanidade, que Deus nos dá uma força para enfrentar o coronavírus. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que a paz e bênção de Deus esteja com todos nós. Senhoras e senhores, esse foi Sheik Khaled Taqieldin, presidente do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil. Salamu alaikum. Alaikum assalam.